mais um corte aqui do Jogo Onde. Para ver o conteúdo na íntegra, você vai aqui na VJ TV e procura o vídeo completo com toda essa resenha. Se você gostou, se você quer mais, inscreva-se. Soca o like e dê essa moral pra gente continuar fazendo material diferenciado aqui no YouTube. Esse começo no Sport TV, quem é que tava de narrador na época? Você falou do Deba. Ah, rapaz, o Deva, porque é o seguinte, eu morava em São Paulo e trabalhava em São Paulo, então eu entrei no Sport TV em São Paulo. Então em São Paulo éramos eu e Deva Pascovitch. No Rio de Janeiro já tinha uma galera legal, o Luiz Carlos Júnior já estava lá. O Luiz Carlos está desde o início do Sport TV mesmo, né? Era outro nome, pô. Era Luiz... Não, era... Não, da emissora. Não começou com o nome do Sport TV. Ah, sim, era Top Sport, né? É, Top Sport. Top Sport. Quando eu entrei já tinha virado Sport TV. Não é da minha época não, Pitch. Em 94 era Top Sport. E depois em 97 já era Sport TV. Luiz Carlos Júnior tava lá. Sérgio Maurício, tá ligado? Tá na Band. Sérgio Maurício tava lá. O Lucas Pereira, que na época era Luiz Carlos Pereira e virou Lucas Pereira para não conflitar com Luiz Carlos Júnior, estava lá. O Eusébio Rezende, o maior narrador de tênis da história desse país, estava começando junto comigo, só que eu lá em São Paulo e ele no Rio de Janeiro. Fez grandes jogos também. Vocês fizeram grandes jogos. Aliás, uma equipe muito forte de locutores. Nossa Senhora. Muito forte. Alto nível. E aí essa foi a nossa equipe. Aí depois eu me lembro que em 1999 foi, aconteceu um fato marcante aí. Eu comecei trabalhando lá em São Paulo, 1997, agosto de 1997, e no meio do ano de 1999 teve o PAN de Winnipeg, no Canadá, com transmissão do Sport TV. E eu vim para o Rio de Janeiro para fazer a narração do PAN junto com esses meus colegas que eu citei. Ficamos todos ali no Rio Comprido, na Rua Itaperu, sim, no prédio da Globosat. A outra sede, hoje em dia na Barra. Exato, hoje em dia na Barra, nessa época era na Rua Itaperu, ficou lá por décadas. Muito tempo. E aí eu vim, fiz a transmissão, e aí aparece de novo Pascoal Filho. Que legal. Pascoal Filho vira para mim com o apoio de Sérgio Lobo, que você conhece muito bem. Amo. Nosso Lobinho. Beijo, Lobinho. Craque, hein? Que também é um grande amigo que eu tenho. E um grande produtor. Nossa, fui repórter muito tempo comigo também. Muito bom repórter também. Aí Pascoal Filho vira para mim e fala assim: João Guilherme, você é carioca, você é daqui, você está morando lá em São Paulo. Você não quer voltar para o Rio de Janeiro, não? Você não quer morar aqui de novo, trabalhar no Sport TV? E aí ele me fez uma proposta que profissionalmente e financeiramente, na época, era mais oportuna, era melhor para mim. E calhou, cara, por isso que eu digo, quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem mesmo e no momento certo e tal. Foi no momento que eu estava me separando do meu primeiro casamento, da minha esposa lá em São Paulo. Então, eu tinha saído de casa e tal, aquela coisa toda, estava meio confuso, meio sem rumo. E aí surgiu essa possibilidade. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu acho que é bacana, eu acho que eu vou ter uma condição melhor de trabalho, vai ser melhor para mim. Acho que eu vou. Aí eu vim, e aí entrei no Sport TV em 1999, no Rio de Janeiro. Né, me juntando à equipe de narradores que aqui estava. Sobre essa parte do Rio, presumo que daí você começou a narrar mais jogos de cariocas, né? A partir dali. Mas porque você quando eu estava em São Paulo, eu fazia muito campeonato paulista de futebol, de vôlei, de basquete, brasileirão de times de São Paulo, sim. Série A já fazia, primeira divisão. Só que aí, 97 até 99, realmente por estar em São Paulo, eu fiz mais jogos de times de São Paulo. A partir do momento que eu vim para o Rio em 99, aí realmente foquei mais, as escalas eram mais para equipes do Rio de Janeiro, embora lá na época a gente fizesse jogo de time do Brasil todo e tal, mas por ser do Rio a gente fazia mais daqui mesmo. E até por uma ordem de hierarquia, eu imagino, aí você me confirma ou não, sim, que além de estar transmitindo o jogo no Premiere, devia ter outra transmissão do jogo no Sport TV, ou não, foi só do Premiere aquela estreia que você fez? Não, assim, existiam jogos, isso acontece até hoje, que passam no Sport TV e no Premiere, e existem jogos que são exclusivos no Premiere, né? Esse jogo primeiro lá que eu narrei, Corinthians e São Paulo, em 1997, foi só no Premiere. Não foi no Sport TV em nenhum lugar do Brasil? Não. Foi a primeira transmissão feita pelo Premiere no Brasil. Assim, foi realmente o grande teste. Eles falaram, como é que vai funcionar isso? E aí fizeram ali e tal. E seu estilo, enquanto narrador de TV, você acha que ele foi moldado nesse período? Ou você viu diferença
quando você foi pra Fox, você vê as suas coisas antigas e acha muito diferente da atual. Como é que você se formou enquanto narrador de TV? Muito diferente, eu acho, assim. Eu vejo hoje uma narração minha na Paramount, já acho diferente da Fox e já acho diferente do Sport TV. E eu acho isso interessante, porque você tem que ir evoluindo, né? Você tem que ir mudando. Muitas vezes você muda de estilo, pode ser que você melhore, pode ser que você piore, aí depende da sua avaliação e da avaliação de quem está te acompanhando, mas eu acho que eu mudei bastante. No início, na televisão, no Sport TV, eu tive uma certa dificuldade porque eu era um narrador de rádio, só de rádio. Então eu tinha um problema em falar muito o tempo todo, porque eu era de rádio. E aí o Paulo Lima me deu um conselho que, logo no primeiro jogo, mudou isso. E por isso eu me adaptei muito rápido. Ele virou para mim e falou assim: João Guilherme, você... Paulo Lima trabalhou em rádio também. Você não precisa falar o tempo todo na televisão. As pessoas estão vendo o que está acontecendo. E outra coisa, valoriza o ambiente da arquibancada, da torcida. Fica um pouquinho em silêncio. Deixa o cara que está vendo sentir saudade da sua voz. Cadê o narrador? O narrador não está falando. E isso deu aquele estalo. Pá! Eu falei, porra, é isso, cara. Eu tenho que me concentrar nisso. Eu não estou no rádio, eu não estou falando para um público que não está assistindo, né? E o cara está vendo, eu preciso só completar a imagem, né? E foi isso, assim. É assim que eu fui aprendendo, fazendo, né? Porque, como você percebeu, foi tudo em cima da hora. Vai lá, faz o teste, fiz, amanhã você estreia, narra e beleza. E aí esse toque do Paulo Lima mudou tudo e me fez adaptar mais rápido à televisão. Com uns 3, 4 meses de transmissões, eu já era um narrador televisivo, digamos assim. Mas sempre, até hoje, com toques de rádio. Eu acho que eu sou um locutor muito radiofônico. A minha origem de rádio, ela fala muito forte na minha formação como narrador. Acho que você mistura uma coisa muito legal, que é o humor, que a gente via através de um Silvio Luiz. Sim. Até o Milton Leite tem disso também. Sim. E com a coisa da emoção, que Galvão é o mestre disso. Sim. E acho que a classe também. Então, tô te dando um baita elogio. Pô, tá? muito obrigado, hein, galera? Luciano do Vale completando aí Luciano do Vale. as referências. O Pelé da narração. Nessa época aí, fim dos anos 90 para início dos anos 2000, Sim. que jogos que te marcaram mais? O que te marcou mais? Pode ser fora do futebol também. Porque vai ter outro período que você vai ficar famoso por conta dos bordões, né? Sim. Vai entrar Rubina na história, então fica aí que vai ter... Mas isso foi quase 10 anos depois. É muito. Rapaz, é muito tempo, né? A gente vai tendo noção da estrada quando a gente vai lembrando. Mas faltava tempo para chegar a isso e tal. Cara, esse início, ele foi muito impactante. E eu me lembro que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, teve, na virada de 99 para 2000, o Mundial de Clubes da FIFA. O primeiro Mundial de Clubes da FIFA. E aquele evento, ele foi transmitido pela Band na TV aberta e pelo Sport TV na fechada. E só. Então eu fiz ali vários jogos e fui escalado para narrar a final entre Vasco da Gama e Corinthians. Tem até no YouTube isso aí, os melhores momentos. Então você pesquisa lá que você vai achar. Bom. Vasco e Corinthians, final de 2000. Maracanã, o Corinthians foi campeão, então eu posso dizer que esse foi, nessa fase vindo para o Rio de Janeiro, o primeiro grande momento no Sport TV, sem dúvida. Teve transmissão de Olimpíadas, transmissão de Jogos Pan-Americanos. Sydney, né? Me lembro do Pan de Winnipeg, Olimpíadas de Sydney. Depois teve o Pan de Santo Domingo, Olimpíada de Atenas, Olimpíadas de Pequim, Rio 2007, foi muito marcante. Tudo isso a gente acompanhou. Qual era a ordem? Estamos em 2000, então, né? A ordem cronológica. 2000? Sim. Isso. Faz tempo. 24 Estamos em 2000, ok? Rapaz. O Guilherme naquela época era mais agitado. Mas... Nokia azul, eu tinha um, tava na 5ª série. Ok? Pra mandar SMS pra minha mãe, eu acho. Torpedo. Qual era a hierarquia, a ordem de narradores na época na Sport TV /Premier? Assim, o Luiz Carlos Júnior sempre foi o principal narrador do Sport TV, até porque ele veio e abriu essa porta, né? Esse sempre aí vai ficar relativo já.
Mas Tá não uma bom. prateleira sua tanto assim pra mexer, mas eu vou Muito ter obrigado, que muito falar. obrigado. Assim, ele sempre esteve ali no topo, né? O Luiz Carlos, ele foi um dos primeiros narradores do Sport TV, né? Se não foi o primeiro. Eu acho que o Lincoln Gomide, que trabalhou na TV Globo em Belo Horizonte, também foi um dos primeiros narradores do Sport TV no Rio de Janeiro. Mas o Luiz Carlos, ele sempre esteve por ali. Então, era o Luiz Carlos que fazia, digamos, os principais jogos. Mas tínhamos eu, o Lucas Pereira, o Sérgio Maurício, que meio que revezávamos numa segunda posição. Eu tinha a impressão que era fazendo bem jogos de igual futebol. essa divisão. A impressão minha ou era mesmo? Eu acho que tinha, assim, a fatia do bolo, ela era bem dividida, assim. Você vê, você que acompanha os arquivos, Sim. tem muitos jogos pra galera toda, né? E a gente fez muita coisa boa. Sim, depois vem um período que o Rob também entra na Aí equipe. já foi numa outra fase um pouquinho mais à frente. Aí a gente já vai para 2005, Por aí. onde chega Milton Leite em São Paulo, né? Que eu acho, na minha cabeça, né, é a segunda parte. Aham. A primeira parte é essa aí, 2000, 2001, 2002, 99, aham. e a segunda parte é essa. Ainda sobre esse início, como é que você via a TV a cabo na época? Você já tinha um reconhecimento na rua, já era Sim. uma coisa assim, ou não? Sim? Isso é uma coisa muito legal, porque é o seguinte, cara. E essa é a vantagem de você ter um pouco mais de experiência, né? Mais anos vividos, porque você vai acompanhando a evolução das coisas. Quando eu comecei na televisão, eu ouvia o som das emissoras de rádio ecoando pela cidade. O sinal sonoro do tempo, as vinhetas e tal. Com o passar do tempo, com as transmissões do pay-per-view, você começou a perceber uma mudança disso. Aqueles bares, aquelas ruas onde estavam ali as pessoas ouvindo muito rádio, elas continuavam ouvindo rádio, mas já existia uma presença da televisão naqueles estabelecimentos comerciais. E isso já mudou um pouco a configuração. E a partir daí, a partir dos anos 2000, de 99 para 2000, começou em 97. Já a partir de 99, aí 2000, eu começo a ser reconhecido na rua, sim. 2000 A minha ainda primeira- era... Aí, desculpa interromper, mas 2000 ainda era caro pra caramba o Ainda era caro. pay-per-view. Não era uma Ainda coisa era assim caro. de... E é por isso que as pessoas iam para os bares assistir. Como muita gente faz até hoje. Mas a galera, a maioria não tinha grana para comprar. Então o que fazia? Se reunia, ia no bar, tomava uma cervejinha e assistia lá os jogos. Então, nesse momento, eu passei a ser mais reconhecido, principalmente a partir do ponto, e esse é outro momento marcante também da história, em 1999, onde hoje é o Parque Olímpico, e ali era o Autódromo Internacional de Jacarepaguá. Muita gente... Aqui! que é E chamado muita de gente barra fala hoje. que é Barra da Tijuca, mas é Jacarepaguá. É. E aí, eu apareci pela primeira vez no vídeo, na televisão. Grande Prêmio Brasil de Moto Velocidade. Eu e Fausto Macieira. Alexandre Barros. Alexandre Barros corria, Michael Durra, né, Valentino Rossi Meu começando. pai, senhor Francisco Barbosa, amava isso. Via exatamente. todas. Exatamente. Não, e é fantástico, né? É Todas. super emocionante, muitas Sonho... ultrapassagens. Tem uma... Se você quiser fazer um podcast um dia, você quer gravar com meu pai, Aham. pergunta pra ele, sonho dele ter uma moto. Que ele nunca teve. Ah, legal, legal. Sempre teve esse sonho, então Legal, ficava legal. assistindo Legal, MotoGP. legal, muito legal. E aí, 1999, Grande Prêmio Brasil de Moto Velocidade, eu apareci no vídeo pela primeira vez. E aí culminou com esse aumento do pay-per-view, com os maiores eventos e cada vez mais audiência, uma bola de neve, e a gente passou a aparecer também em eventos como a Olimpíada, como o Pan-Americano. Criou-se um padrão do narrador aparecer em todas as transmissões, ou na maioria delas. E aí a gente ficou muito exposto, porque realmente a audiência do Sport TV ela foi aumentando cada vez mais e virou um colosso, e aí a gente passou a ser muito reconhecido. Mas eu acho que esse aí foi um marco. Outubro de 1999, quando eu apareço na tela, a partir dali as pessoas começam a me reconhecer. O Jogo Onde com o João Guilherme foi de altíssimo nível, por isso eu peço para você fazer a inscrição aqui na Vegeta TV e também socar o like. Então inscreva-se, soca o like, que a gente consegue crescer o canal e receber mais referências do jornalismo que nem o João e saber como é que foi o trabalho deles em locais que você talvez não saiba nem que eles tenham trabalhado. Então, vem pra Vegeta TV, no Jogo Onde, inscreva-se, soca o like.